Nós vamos ler alguns versículos no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Algo que se passou séculos atrás e nós pensamos como é que isso hoje pode influenciar a minha vida? Como é que eu posso ter algum lucro ouvindo este facto e extraindo algumas lições, se é possível, algumas lições para a minha vida? Como é que eu posso sair daqui mais rico, mais confortado, conhecendo mais o Senhor, através de algo que se passou há tanto tempo? Mas esta é uma característica da palavra de Deus. Não somente as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, mas também a sua palavra se vai renovando. E é um tesouro de onde se podem tirar coisas velhas e novas. E podem-se tirar coisas novas das coisas velhas. E é com esta atitude, e é com esta compreensão e com esta expectativa que nós vamos ler esta passagem antiga, mas sempre nova. Então, Isaías capítulo 6, no versículo 1, nós vamos ler alguns versículos e lemos assim: no ano da morte do rei Uzias, é Isaías que fala, o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo 1 situa-nos. Foi no ano que morreu o rei Uzias que o profeta Isaías, subindo ao templo, teve esta experiência. Teve uma visão de Deus assentado no seu alto e sublime trono. Quem foi este rei Uzias? Uzias é um exemplo de alguém que começa bem e acaba mal. Ele começou o seu reino, o seu reinado, com 16 anos. Ele foi colocado no trono por todo o povo. Eu não sei o que é que viram naquele jovem para que, em uníssono, toda a nação desejasse que ele fosse rei após a morte de seu pai. Com certeza que conheciam algo nele, algo do seu caráter, da sua intimidade com Deus, que levou o povo a ter esta atitude para com Uzias. E ele começou de uma forma maravilhosa. Ele foi usado pelo Senhor para um reavivamento espiritual naquela nação. O povo deixou a idolatria e começou a procurar o Senhor. E o Senhor abençoou-os. Deu discernimento a este rei Uzias. Pensa-se, a história diz, pelo menos há quem defenda, que a seguir ao rei Salomão, foi o reinado deste rei que mais benefícios trouxe ao povo. Ele fez desenvolvimentos tremendos no campo da indústria, imaginem, agricultura. Mandou construir portos de mar. A criação de gado foi um sucesso. E o povo estava contente com este reinado e com as bênçãos
e os benefícios que este reinado estava a trazer à nação. A certa altura, Uzias, inexplicavelmente, há uma expressão que diz: o poder subiu-lhe à cabeça, outros dizem: o dinheiro subiu-lhe à cabeça. E algo subiu à cabeça daquele rei. Se calhar o poder, a admiração, querendo ir ainda mais longe. Um dia ele vai ao templo e tentou fazer apenas aquilo que estava ordenado aos sacerdotes fazerem. Oferecer sacrifícios no templo, adoração, etc. Ele pensava que pelo facto de ser rei que podia fazer tudo. Não é bom quando nós chegamos a um certo patamar na nossa vida, seja em que área for, e perdermos os limites, as balizas, e pensamos que podemos fazer tudo. Ele foi instado pelos outros sacerdotes para que não fizesse aquilo, mas ele teimou. E mesmo naquela hora, o Senhor disciplinou-o com lepra. Sabem como é que ele viveu o resto dos seus dias? Nos anexos do palácio. E foi substituído por outro rei. Na nossa vida cristã, na nossa carreira, por regra, todos nós começamos bem, com entusiasmo, com aquilo que vulgarmente, e a Bíblia também chama de primeiro amor. E nós suportamos perseguições, incompreensões, as críticas dos outros. E nada nos detém no nosso compromisso com Deus. E nós dizemos aos outros e dizemos também a nós próprios que colocamos a mão ao arado e que não vamos largar, que não vamos desistir. Mas passam-se os anos. E muitos há que começaram bem e depois acabam mal. Inclusivamente nós agora perguntamos, mas onde é que eles estão? Isto para nós é um aviso. Na vida cristã, prezados amigos, estimados irmãos, o importa não é tanto como nós começamos, é como é que nós acabamos. Eu comparo isto ao seguinte: numa maratona, todos começam bem, ao tiro de partida, e todos começam correndo, certo, Domingos? O problema é à medida que os quilómetros vão passando, o esforço vai-se acumulando, e como é que se acabam as maratonas. Uma grande porcentagem não chega ao fim. Outros chegam ao fim exaustos, outros muito atrasados, ficando aquém da classificação que eles pensavam que iriam alcançar. Na vida cristã também é assim. Oxalá nós pertençamos ao número daqueles que um dia começaram bem e passam-se os anos, e passam-se 10, 15, 20, 30, 50 anos, 60 anos, como alguns, 70 anos. Irmão Cílio, quantos anos é que já passaram após a sua conversão? Para aí uns 75. Pronto, é só fazer a conta. Quem é que pensa rápido? 72 anos. E continua a percorrer a sua carreira. E assim, o rei Uzias não, ele começou bem, acabou mal. Separado do povo, separado dos seus familiares. E se calhar é aqui que entra o profeta Isaías, que era contemporâneo deste rei. Eu não sei. Será que Isaías, com a devida proteção, ia visitar o rei quando ele estava lá isolado devido à lepra? Será que se estabeleceu algum relacionamento até de amizade entre os dois? Não sei. Eu sei que a Bíblia faz esta referência. Até porque também, após isto ter acontecido, a morte deste rei, a nação de Judá viveu tempos de grande instabilidade, confusão política, social, etc. E por tudo isto, Isaías tem necessidade de ir ao templo de Deus. O templo, o que era? Era o lugar onde o Senhor manifestava a sua presença. E as dificuldades, as decepções, as preocupações na vida deste profeta não o separaram do templo. Prezados amigos, às vezes as dificuldades afastam-nos do templo de Deus. O que é o templo de Deus hoje? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: para que saibas como convém andar
na casa de Deus, a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Muitas vezes o que o inimigo faz, em primeiro lugar, primeiramente, quando morre alguém, quando surge alguma dificuldade, quando há um desemprego, quando há um divórcio, quando há a morte de algum ente querido, uma aflição que nós não conseguimos controlar, o que é que o inimigo tenta fazer? Em primeiro lugar, impedir, ou contrariando, ou tirando a nossa vontade de vir à igreja. Podíamos contar muitas coisas acerca disto. As pessoas, tantas e tantas vezes, perante uma dificuldade, são instigadas pelos mais próximos. Desta forma, a primeira coisa que lhes dizem é: deixa a igreja, deixa a igreja. E por que é que o inimigo quer que nós deixemos a igreja face às dificuldades da vida? Porque nos quer isolar. Quer nos tirar do aconchego do todo, do grupo. É como os predadores fazem. Os leões fazem isso, os tigres fazem isso, etc. Quando eles tentam atacar uma presa, e eles a primeira coisa que fazem é atacar aquelas que estão separadas do grupo. E se não estão separadas, tenta separá-las do grupo. Para que o ataque seja mais eficaz, porque está desprotegida. Sabem porque é que as zebras têm as riscas que têm? Em primeiro lugar, porque o Senhor tem sentido de humor e achou-lhe graça. Vou pôr aqui uns traços. Outra razão para proteger as zebras. Imaginem, uma manada, se calhar não se chama manada, mas pronto. Um grupo de zebras, 100 zebras, a correrem, o leão a olhar, fica com os olhos trocados, aquelas riscas todas, sabe lá o que é que há de fazer à vida. Fica com os olhos trocados. É por causa disso. Mas se uma zebra está fora do grupo, ele não fica com os olhos trocados. É aquela. No dia da provação, no dia da dificuldade, Isaías vai à casa de Deus. Nós não deixamos a igreja até porque sabemos que o Senhor tem uma bênção especial quando o seu povo está reunido na igreja. Nós lemos ali, o Senhor ordena a bênção. Amém. Eu tenho sido abençoado de muitas maneiras na minha vida cristã. Tenho chorado sozinho quando ouço uma música, quando ouço uma mensagem, tantas e tantas vezes. Mas nada se compara às bênçãos e ao sentimento da presença de Deus, tantas vezes, e particularmente quando estou na igreja. Daí Isaías ter procurado a casa de Deus naquele tempo. E ele na casa de Deus, ele teve uma visão de Deus. Ele viu. Os teólogos chamam a isto ter uma visão do mundo espiritual. Há outras situações narradas na Bíblia. Quando Eliseu e o moço estavam cercados pelos sírios, Eliseu disse ao moço que estava aflito: maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Ó Senhor, abre-lhe os olhos. E ele viu o quê? Que entre a casa onde eles estavam e o exército sírio que os cercava, havia uma multidão enorme de anjos nos seus cavalos brancos, e eram mais numerosos os que estavam com eles do que aqueles que estavam contra eles, neste caso o exército sírio. Há pessoas que têm acesso aqui e ali, numa ou noutra situação, ao mundo espiritual das trevas. Conheci pessoas que tiveram essa experiência, uma experiência terrível. Eles viram coisas terríveis. Mas sabem, Isaías teve um acesso ao mundo espiritual, mas teve um acesso abençoado. Ele viu o trono de Deus. E ele viu que Deus estava assentado no seu alto e sublime trono. E nós, pela fé,
Lemos em Hebreus capítulo 12. Nós, pela fé, hoje, também podemos ver Jesus assentado no seu trono, à mão direita de Deus. Não é preciso nós termos uma visão física, mas nós pela fé nós vemos, nós sabemos que Jesus, que morreu por nós, ressuscitou, está vivo, subiu ao céu, está assentado à mão direita do Pai, e nós percorremos a nossa carreira olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, que está sentado à mão direita do Pai. Amém. Vivendo sempre para interceder por nós. Tempos difíceis, mas você estava assentado. Não estava como uma barata tonta correndo de um lado para o outro, com as mãos apertadas na cabeça, sem saber o que fazer. Esse é o nosso comportamento tantas vezes. Não. Nada foge ao seu controle. O mundo pode estar revolto. A nossa vida pode estar a passar por tempestades tremendas, dificuldades, incompreensíveis para nós. Pensamos que não vamos ultrapassar essas dificuldades, passar para o outro lado do lago, a tempestade assola a nossa vida, as ondas embatem furiosamente no nosso barco, e nós até se calhar desesperados, nós dizemos: Senhor, Tu não te importas que nós pereçamos. Mas o Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono. Talvez relembrando-nos que nem um simples passarinho cai na terra sem a sua permissão, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Amém? E isto deve de trazer para nós descanso. Uma das coisas que nos perturba tanto, que nos retira a paz, o sono, esta falta de confiança de que Deus não somente está sentado no seu trono e Ele é por nós. Deus é por nós. E nada que venha à nossa vida deixará de passar pelo seu filtro. Aquilo que o Senhor disse a Pedro, é aquilo que diz a cada um de nós também. Pedro, Satanás pediu-me autorização, permissão para tu seres tentado. Nada vem à nossa vida sem o Senhor dar autorização. E vocês dizem: mas se calhar em tantas situações era melhor que Ele não desse autorização, certo? Podem dizer certo, porque eu também digo certo. Há coisas que eu penso e digo baixinho para que o Senhor não ouça. E eu digo: ó Senhor, esta era escusada, não é? Esta era escusada. Mas a fé cavalga esta dificuldade. E a fé pode dizer: Senhor, mas eu não compreendo, eu não sei, isto à primeira vista só me traz prejuízo, não me traz um cêntimo de lucro, não me traz vantagem absolutamente nenhuma. Esta doença para que é que serve, se não para me prejudicar? Esta multa, que é deitar dinheiro como que num poço, porque é que me aconteceu? Esta depressão, perda de um amigo, há tantas coisas que nos roubam a paz, que nos tiram o sossego, o repouso. Às vezes até sentimos culpados por coisas de que não temos culpa, mas o inimigo ampliou esse problema e dirigiu as suas setas contra nós. E depois, passado algum tempo, nós olhamos e nada aconteceu. E foi uma preocupação em vão, mas que nos trouxe tantas dificuldades, tanta tristeza. E tantas dúvidas acerca de Deus. Nessas alturas, lembremos-nos. O Senhor continua assentado no seu trono. E os céus reinam. Amém? Os céus reinam. Mas não é verdade que Jesus disse que Satanás era o Deus deste século e o príncipe deste mundo? É!
Isso é verdade. Mas não é verdade que a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Então, quem manda é Ele. Não, Ele manda, mas existe alguém que está acima dele e que manda nele. Conhecem aquela verídica? Uma senhora idosa vivia numa aldeia. Ela era muito pobre. E nessa aldeia viviam pessoas inimigas de Deus. Diziam mal de Deus. Combatiam o Evangelho, os crentes. E sabendo que aquela crente vivia com muitas dificuldades, foram ter com ela, levando umas sacas de comida e de roupa. E chegaram lá e disseram: sabes quem é que te oferece isto? Não, não sei. Não é Deus, é o diabo. O que é que tu dizes? Ela disse: o meu Deus até dá ordens ao diabo e ele obedece. Tudo bem. Foi o diabo, foi. Mas acima dele foi o Senhor que deu ordens ao diabo para que levasse. Tantas e tantas vezes o diabo cai na cova que abre. Agora, eu não vos garanto que passam os dias, passam os anos e vai haver uma explicação para todas as coisas. Não. Nós iremos partir um dia para a eternidade sem termos compreendido muitas coisas que vieram à nossa vida. E garantidamente. Mas a fé diz: eu não o compreendo agora, mas eu o saberei mais tarde. E mais tarde, na presença de Deus, nós vamos ver que nada fugiu ao seu controle. Nada. Ele tem a visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E ele estava rodeado de anjos, neste caso, uma classe de anjos, chamados serafins, que clamavam uns para os outros. Uns para os outros. Os anjos clamavam uns para os outros. E diziam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Exaltavam a santidade de Deus. O facto de Deus ser santo, por um lado, nos traz tranquilidade. Por outro lado, nos pode trazer uma grande preocupação e uma grande aflição. Porquê? Nós sabendo que Deus é santo, então, isso traz-nos conforto. Ficamos contentes porque sabemos que não seremos traídos, que não seremos julgados injustamente. Que Ele não é um Deus com humor. Num dia acorda mal-humorado e pode fazer algo terrível ao mundo ou então às nossas vidas. Não, Ele é santo. Ele é puro. Ele é confiável. Mas o facto de Deus ser santo também nos pode trazer um grande problema. Qual é o grande problema? É que devido à sua santidade Ele não tolera o pecado. E nós somos pecadores. E mais, e a Bíblia fala claramente que as trevas não podem coabitar com a luz. A mentira com a verdade. A iniquidade com a santidade. Então, pelo facto de Deus ser santo e eu ser pecador, isto pode se tornar um grande problema, porque pode impedir-me da presença de Deus, pode impedir-me da minha ida para o céu e permanecer eternamente com Deus. Agora vou-vos dizer uma coisa, atentem agora. Esta é a parte mais importante da mensagem que eu quero partilhar convosco. Foi por causa de Deus ser santo que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. E vocês dizem: esta aqui eu não percebi. Então ele não morreu por causa dos nossos pecados? Foi. Mas não havia problema nenhum se nós fôssemos pecadores e Deus não fosse santo. O problema é que eu sou pecador e Deus é santo. Se eu fosse pecador e Deus não fosse santo,
Não havia problema. O problema é que nós somos pecadores, nós temos pecado e Deus é santo. Desculpem, Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Há um salmo que responde à pergunta que no Calvário não foi respondida, quando Jesus estava crucificado. É o Salmo 22. Na cruz do Calvário, Jesus faz uma pergunta e não houve resposta. A pergunta foi: Deus meu, por que me desamparaste? Houve alguma resposta? Nenhuma. Mas nós vamos para o Salmo 22 e temos a mesma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? E um pouco mais abaixo nós temos a resposta: porque tu és santo. Porque tu és santo. Jesus foi desamparado na cruz do Calvário devido à santidade de Deus. É que a santidade de Deus traz uma necessidade grande para nós de nos vermos livres do nosso pecado. E há uma necessidade de nós, de nós também nos tornarmos santos. Porque só os santos poderão conviver com um Deus que é 3 vezes santo. E Jesus, lemos em Hebreus, para santificar o povo, padeceu na cruz do Calvário. Jesus para santificar. Jesus foi para nos salvar, que Ele padeceu. Foi para perdoar os nossos pecados. Foi para nos levar para o céu. Foi. Pois, mas isso tudo é possível, porque Jesus foi para nos santificar, para nos tornar santos, santificados em Cristo Jesus. Fomos santificados em Cristo Jesus. Por isso é que o povo de Deus é considerado santo. Aos santos que estão em Corinto, santificados em Cristo Jesus. Aos santos que estão na feira, santificados em Cristo Jesus. E por isso é que Jesus diz: sede santos, porque eu também sou santo. É uma necessidade. Está aqui algum pecador que ainda não foi santificado, há uma necessidade que seja santificado. E somos santificados quando queremos que Jesus, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado, para nos santificar. E alguns perguntam: e como é que eu faço isso? Nós fazemos isso quando nós, e agora vamos dar um salto grande, porque ainda temos uma outra atividade aqui. Vamos dar um salto grande, que é quando Isaías viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. Os anjos aclamarem uns para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele diz: ai de mim que estou perdido. Ai de mim que estou perdido. Quando nós compreendemos a santidade de Deus, e não basta fazer um grande esforço para olharmos para nós mesmos, para dentro de nós, e repararmos como falhos nós somos. Não é difícil nós nos recordarmos de falhas cometidas há pouco tempo atrás. Se calhar há minutos atrás pensando, se calhar há 2 horas atrás fazendo. Eu estou perdido. Faça a santidade de Deus, estou perdido. Precisamos de algo que toque a nossa alma e a nossa iniquidade seja tirada e perdoados os nossos pecados, como lemos aqui no versículo 7, adaptando esta passagem. E a única coisa que nos livra completamente de todo o nosso pecado é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, que salva a nossa alma e que nos santifica e que nos torna santos aos olhos de Deus. E então nós santos, porque fomos santificados em Cristo, não porque nós mereçamos, não é por causa dos nossos méritos, é por causa da obra da cruz. Jesus, deixai-me repetir outra vez, Jesus para santificar o povo padeceu. Para me santificar, padeceu na cruz de Calvário. E eu compreendo isto. E eu agradeço por isto.
E Senhor, com o teu sangue agora, passe pela minha alma e me limpa de todo o pecado. Eu quero ser santo, santificado em Cristo. E o Senhor ouve esta nossa oração, se ela vem do nosso coração, se ela vem da nossa alma. E eu acredito plenamente nisto. Porquê? Porque o Senhor diz que por causa de Jesus nós somos santificados, nós nos tornamos santos, nós nos tornamos santos. E quando a iniquidade de Isaías foi tirada, depois disto, estou a ler, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Reparem que o Senhor não obriga a nós a irmos. Não obriga nós a termos um compromisso com Ele, a fazermos isto ou fazermos aquilo. Ele pergunta: quem é que quer ir? Quem é que quer ser enviado? Isaías disse: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Conhecem aquela? Armemo-nos e ide. Vamos todos nos equipar, uma armadura, com as armas, mas ir para a guerra. Não é armemo-nos e vamos, é armemo-nos e ide, os outros vão. Equipemo-nos e ide. Não. Eu vou. Senhor, podes contar comigo. Sou um soldado no ativo. Eu posso ir, eu vou. Para onde é que queres que eu vá? O que é que queres que eu faça? Não é equipemos-nos e ir, é equipemos-nos e vamos. Certo? Mas o Senhor só faz a pergunta. Depois de Isaías dizer: ai de mim que eu estou perdido. Habito no meio, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor, a sua santidade. E face à sua santidade e devido aos meus pecados, eu estou perdido. O Senhor disse: a tua iniquidade foi perdoada. Do altar saiu uma brasa. Foi tirada uma brasa. Do altar da cruz do Calvário sai o antídoto para o nosso pecado. Sai o remédio para o nosso pecado. É o sangue de Cristo, deixai-me dizer outra vez, que nos purifica de todo pecado. E depois de perdoados dizemos: Senhor, estás a perguntar quem é que há de ir? Há uma obra para fazer. Há uma história para contar. A história da cruz. Envia-me a mim. Eu vou. Amém? O Senhor nos abençoe.